Você se esqueceu, mas Jesus sabe quem você é para com tudo o que você está fazendo agora. Só por um instante. Respira. Porque o que você vai ouvir nos próximos minutos talvez seja exatamente aquilo que a sua alma estava tentando te dizer há muito tempo, mas você andava ocupado demais para escutar. Deixa eu te fazer uma pergunta e quero que você responda na intimidade do seu coração, sem precisar fingir para ninguém. Há quanto tempo você não se reconhece? Há quanto tempo você se olha no espelho e tem a estranha sensação de estar diante de um desconhecido? O rosto é o seu, mas o brilho nos olhos parece ter ido embora. Os sonhos que um dia te faziam acordar com pressa de viver, agora estão guardados numa gaveta que você nem tem mais coragem de abrir. Você se lembra de quem você era antes de a vida te pedir tantas coisas? Antes das contas, antes das decepções, antes daquela perda que te marcou, antes de você aprender a engolir o choro para parecer forte? Tem uma pessoa lá dentro de você, mais antiga e mais verdadeira do que toda essa armadura que você foi obrigado a vestir. E essa pessoa anda esquecida. Não morreu. Só foi soterrada debaixo do cansaço, das cobranças, das máscaras que você usa para dar conta de tudo. Eu sei que dói reconhecer isso. Talvez agora mesmo os seus olhos estejam ficando marejados. E você nem sabe explicar o porquê. Não tenha medo dessa lágrima. Ela não é fraqueza. Ela é a sua alma respondendo, dizendo baixinho que ainda está viva aí dentro, esperando ser lembrada. Porque a verdade, meu amigo, minha amiga, é esta. Você pode ter se esquecido de quem você é. Mas existe alguém que nunca, em nenhum segundo, esqueceu. Enquanto o mundo media você pelo seu desempenho, enquanto as pessoas te abandonavam quando você deixava de ser útil, havia um par de olhos que continuava te enxergando por inteiro. Não pelo que você produz, não pelo que você aparenta, mas por aquilo que você é na sua essência mais profunda. Jesus sabe o seu nome, não o apelido que te deram, não o rótulo que colaram em você, não o personagem que você se acostumou a representar. Ele sabe o seu nome verdadeiro, aquele que ele mesmo pronunciou antes de você nascer. E hoje, através deste vídeo, ele quer fazer uma coisa simples e, ao mesmo tempo, capaz de mudar a sua vida inteira. Ele quer te lembrar. Então fica comigo até o final. Não saia no meio, porque cada parte do que vem aí foi preparada como uma estrada de volta para casa. Uma estrada que vai te levar de volta para você mesmo. E mais do que isso, de volta para os braços de quem te conhece melhor do que você se conhece. E quando chegarmos ao fim, eu te garanto, você não vai sair do mesmo jeito que entrou. A jornada começa agora. E ela começa diante de um espelho. Imagina a cena. É de manhã cedo, ou talvez seja o fim de um dia exausto. Você está ali, parado diante do espelho do banheiro. A casa está em silêncio. E por alguns segundos você simplesmente encara o seu próprio reflexo. Você vê as olheiras que o sono não consegue mais apagar. Vê as primeiras marcas do tempo ou do peso no canto dos olhos. E então acontece aquela coisa estranha, quase assustadora. Por um instante você não sente que está olhando para você. Você sente que está olhando para alguém que você conheceu há muito tempo e perdeu o contato. Quem é essa pessoa? Para onde foi aquele menino que ria à toa? Aquela menina que dançava na sala sem se importar com quem estava olhando? Onde foi parar a coragem que você tinha de sonhar grande, antes de alguém te dizer que sonhar era perda de tempo? Não precisa ter vergonha se você se identificou, porque eu preciso te dizer uma coisa que poucos têm coragem de falar. Essa sensação de não se reconhecer não é loucura sua, não é frescura. É um dos sintomas mais profundos da alma humana quando ela se afasta da própria origem. A gente foi feito para viver de dentro para fora, mas o mundo nos ensinou a viver de fora para dentro. A gente passou a se definir pelo que os outros esperam, pelo que conseguimos comprar, pelo cargo que ocupamos, pela aprovação que recebemos. E quando a gente se sustenta nessas coisas, basta uma delas faltar para o chão inteiro desabar. Você já reparou que a pergunta mais difícil de responder hoje não é o que você faz, mas quem você é? Todo mundo sabe dizer a profissão. Quase ninguém sabe dizer a identidade, porque uma coisa é o crachá que você usa,
Outra coisa muito mais funda é a alma que pulsa debaixo do crachá. E aqui está o ponto que eu quero plantar no seu coração, como uma semente que vai crescer ao longo de toda essa nossa conversa. O espelho do banheiro te mostra um rosto, mas existe um outro espelho, infinitamente mais verdadeiro, capaz de te mostrar quem você realmente é. Esse espelho é o olhar de Deus. A palavra diz que fomos criados à imagem e semelhança dele, como está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Quer dizer que a sua identidade mais profunda não está escrita nas suas conquistas nem nas suas falhas. Ela está escrita nele. E quando você se afasta desse espelho, é natural que você se perca de vista. A boa notícia é que ninguém está perdido para sempre quando há alguém que ainda sabe o caminho de volta. E enquanto você se perguntava diante daquele espelho embaçado, como foi que eu cheguei até aqui? Talvez seja a hora de fazer a pergunta que muda tudo. Não como eu me perdi, mas quando exatamente começou esse esquecimento? Porque ninguém esquece de si mesmo de uma hora para outra, e é justamente isso que a gente vai descobrir agora. Quando foi que você se esqueceu? Eu quero te convidar para uma investigação. Vamos voltar no tempo juntos, com calma, como quem folheia um álbum de fotografias antigas. Porque se você se esqueceu de quem você é, esse esquecimento tem uma história. E entender essa história é o primeiro passo para desfazer o nó. Ninguém acorda um dia e simplesmente deixa de ser quem era. Não foi assim com você. O esquecimento de si mesmo é um processo silencioso, lento, quase imperceptível. Ele não chega com barulho de tempestade. Ele chega como a neblina que vai cobrindo a paisagem aos poucos, até que um dia você olha em volta e não enxerga mais o horizonte. Deixa eu te mostrar como isso aconteceu. Lembra daquela vez em que você se entregou de coração e foi rejeitado? Você não percebeu na hora, mas naquele dia você guardou uma parte de você numa caixa e fechou a tampa. Disse para si mesmo, talvez sem nem usar palavras, essa parte aqui dói demais, melhor não sentir mais. E uma fresta da sua alma se apagou. Depois veio aquela decepção com alguém em quem você confiava. E você guardou outra parte. Aprendeu a desconfiar, a se proteger, a não se abrir tanto. Mais uma luz apagada. Veio o sonho que você teve que adiar por causa das contas que não esperam. Veio a responsabilidade que caiu nos seus ombros antes da hora e você teve que amadurecer correndo, sem ter tempo de ser jovem. Veio aquela perda que partiu o seu coração ao meio e desde então você anda carregando um luto que nunca teve permissão para chorar direito. Camada sobre camada. Peso sobre peso. E a cada uma dessas histórias, você foi adicionando uma roupa nova sobre a sua verdade, até ficar tão coberto que você mesmo não consegue mais se enxergar embaixo de tudo isso. E aqui está a parte mais delicada de tudo. Em algum momento, você parou de viver e começou a representar. Você criou um personagem competente que dá conta de tudo, um personagem forte que não pode demonstrar fraqueza, um personagem que sorri por fora enquanto chora por dentro. E esse personagem foi tão útil, te protegeu tanto, que você foi se confundindo com ele. Hoje você já não sabe mais dizer onde termina a pessoa real e onde começa o papel que você aprendeu a encenar. Repara no que o Eclesiastes nos ensina, no capítulo 3, versículo 1. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de guardar e tempo de soltar. O problema é que muita gente entrou no tempo de guardar e nunca mais saiu. Você foi guardando, se trancando e esqueceu que existe também um tempo de abrir as caixas de novo, um tempo de tirar as camadas, um tempo de deixar a alma respirar. E eu preciso te perguntar uma coisa com toda a delicadeza do mundo. Você não está cansado de carregar esse personagem? Não está exausto de fingir uma força que você nem sempre tem? Porque manter uma máscara no rosto o dia inteiro é uma das tarefas mais pesadas que um ser humano pode assumir. Ela suga a sua energia, rouba a sua paz e ainda por cima te deixa solitário, porque ninguém consegue te amar de verdade quando ninguém consegue te ver de verdade. Mas presta atenção numa coisa libertadora. O fato de você ter se coberto não significa que a sua essência deixou de existir. Ela está aí,
intacta, adormecida, mas viva, como brasa debaixo das cinzas, e basta um sopro certo para que o fogo volte a arder. A pergunta agora é: de onde vem esse sopro? Quem ainda conhece a sua essência, mesmo depois de todas essas camadas? Quem te enxerga por baixo do personagem? A resposta vai te levar para antes do seu primeiro dia de vida, para antes da sua primeira lágrima, para o instante exato em que o seu nome foi pronunciado pela primeira vez. E não foi você quem o pronunciou. O nome que Deus pronunciou primeiro. Agora eu preciso te levar para um lugar que está antes de tudo, antes do espelho, antes das camadas, antes do seu primeiro choro de recém-nascido na sala de parto. Eu quero te levar para um instante que a sua memória não alcança, mas que define tudo o que você é, o instante em que Deus pensou em você. Para com tudo de novo, e deixa essa verdade descer do pensamento para o coração. Você não é um acidente. Você não é fruto do acaso. Você não é apenas o resultado de um encontro entre duas pessoas numa noite qualquer. Antes que você existisse neste mundo, você já existia na mente de Deus. Você já era conhecido, já era amado, já era esperado. E isso não é uma frase bonita que eu inventei para te consolar. Isso está escrito. Escuta o que o Senhor diz ao profeta no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Você percebe a grandeza do que está sendo dito aqui? Antes de você ter um rosto, Deus já conhecia o seu rosto. Antes de você ter um nome registrado em cartório, Deus já te chamava pelo nome. A sua existência não começou na barriga da sua mãe. Ela começou no coração do seu Criador na eternidade, onde não há antes nem depois, só amor. Pensa no que isso significa para a dor que a gente conversou até agora. O mundo te ensinou a se medir pelas suas conquistas. Você acha que vale pelo que faz, pelo que tem, pelo que conseguiu provar. E quando você fracassa, sente que o seu valor despenca. Mas se a sua identidade nasceu antes de qualquer conquista sua, então ela não pode ser destruída por nenhum fracasso seu. Você entende a libertação que tem nisso? O seu valor não foi conquistado, então o seu valor não pode ser perdido. Ele foi dado, de graça, por amor. E o que Deus dá por amor, Deus não toma de volta quando você erra. Tem um salmo que traduz isso de um jeito que dá arrepio. No Salmo 139, versículos 13 e 14, o salmista diz a Deus: Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. E ele continua: Eu te louvo porque de um modo assustador e maravilhoso fui formado. Olha a palavra que ele usa: assustadora e maravilhosamente. Você foi tecido fio por fio. Você não foi produzido em série. Você foi bordado à mão, com cuidado de artesão, por um Deus que não comete erros e não faz nada sem propósito. E aqui está o ponto que precisa ficar gravado em você. Aquela essência soterrada de que a gente falou, aquela brasa debaixo das cinzas, ela não é uma invenção sua. Ela é a marca digital de Deus na sua alma. É o original que ele criou, antes de o mundo escrever por cima. Por isso, quando você sente aquela saudade estranha de uma versão sua que parece perdida, na verdade, você está sentindo saudade do projeto original de Deus para a sua vida. Você está com saudade de quem ele te criou para ser. E é por isso que nenhum ser humano, por mais que te ame, consegue te devolver completamente para você mesmo. Porque nenhum ser humano estava lá no instante da sua criação. Só Deus estava. Só Ele conhece o desenho completo. Só Ele guarda a planta original da sua alma. Mas agora surge uma objeção. E talvez ela esteja brotando no seu coração neste exato momento. Você pode estar pensando assim: tudo isso é lindo, mas o Senhor não sabe o que eu fiz. O Senhor não sabe das minhas quedas, dos meus erros, das coisas que eu escondo e das quais eu me envergonho. Como é que esse Deus pode me conhecer e ainda assim me querer? Essa é a pergunta mais importante de todas, e a resposta vai quebrar uma corrente que talvez te prenda há anos, porque existe uma diferença abissal entre o que você fez e quem você é. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. A diferença entre o que você fez e quem você é. Eu quero olhar nos seus olhos, mesmo que seja através dessa tela.
e te dizer uma frase que pode levar anos para ser compreendida de verdade, mas que pode começar a te curar hoje. Você não é os seus erros. O que você fez não é a mesma coisa que quem você é. O mundo não sabe fazer essa distinção. O mundo te define pelo seu pior dia. Basta você cometer um deslize, e parece que aquele deslize vira o seu nome, a sua etiqueta, a sua sentença. As pessoas te reduzem ao seu erro. Ah, esse aí é aquele que falhou. Essa aí é aquela que se perdeu. E o pior é que, depois de ouvir isso tantas vezes, você passa a acreditar. Você começa a se apresentar a si mesmo pela sua culpa. Você se olha e só enxerga as quedas. Mas eu preciso te dizer com toda a força do Evangelho: esse não é o olhar de Deus sobre você. Nunca foi. Deixa eu te contar a história de um homem. Um pescador rude, impulsivo, cheio de defeitos. Um homem que prometeu fidelidade e fraquejou na pior hora. Na noite em que mais importava estar ao lado do seu mestre, ele negou conhecê-lo. Não uma vez, 3 vezes. E não foi diante de soldados armados. Foi diante de uma serva, de gente simples perguntando. Ele jurou que nem sabia quem Jesus era. E o evangelista Lucas registra no capítulo 22, versículo 62, que depois disso, ele saiu dali e chorou amargamente. Aquele homem se chamava Pedro. E se a história dependesse dos critérios do mundo, Pedro estaria acabado, cancelado, marcado para sempre como o traidor covarde. Mas olha o que Jesus tinha feito antes de tudo isso acontecer. Tempos antes, quando Pedro ainda nem imaginava que iria falhar, Jesus olhou para ele e disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você percebe a grandeza disso? Jesus chamou aquele homem instável, aquele homem que ia tropeçar feio, de pedra, de rocha, de fundamento, porque Jesus não enxergava Pedro pela queda que ainda viria. Jesus enxergava Pedro pela vocação que estava escondida nele. Essa é a diferença que muda tudo. O mundo te define pelo seu passado. Deus te define pelo seu propósito. O mundo congela você no seu pior momento. Deus enxerga você no seu melhor potencial, mesmo quando esse potencial ainda está soterrado debaixo dos seus piores erros. Onde o mundo escreve fim, Deus escreve, ainda não acabei contigo. E repara numa coisa, depois da ressurreição, Jesus não foi atrás de Pedro para cobrar a traição. Ele não chegou com um discurso de condenação. Ele apenas devolveu a Pedro a chance de amar de novo, perguntando 3 vezes se ele o amava, uma para cada negação, como quem costura de volta cada ponto que tinha se rompido. Deus não separa o pecado da pessoa para humilhar a pessoa. Ele separa o pecado da pessoa para poder resgatar a pessoa. Ele odeia aquilo que te destrói, justamente porque ama profundamente quem você é. Então escuta isso como se fosse dito só para você. As suas mãos podem ter feito coisas das quais você se envergonha, mas as suas mãos não são você. A sua boca pode ter dito palavras que você gostaria de apagar, mas a sua boca não é você. Você é a alma que Deus criou. E essa alma continua de pé diante dele, esperando ser reconciliada, não condenada. A culpa quer te convencer de que você é o seu pecado. O amor de Deus vem te lembrar de que você é filho, é filha, e que filho que erra continua sendo filho. Talvez você esteja sentindo um alívio começar a brotar agora, mas talvez também esteja se perguntando, se Deus me vê assim, por que eu ainda me escondo? Por que eu ainda uso tantas máscaras mesmo diante dele? E essa é uma pergunta corajosa. Porque a gente não esconde só os erros. A gente esconde a dor, esconde o medo, esconde o cansaço, atrás de disfarces que um dia nos protegeram. E é hora de olhar de frente para esses disfarces. Os disfarces que usamos para sobreviver. Vamos falar das máscaras. Não daquelas de carnaval que a gente coloca para brincar e tira no fim da festa. Eu estou falando das máscaras invisíveis, aquelas que a gente passou a usar tão cedo e por tanto tempo que esqueceu que estava usando. As máscaras que viraram quase pele,
tem a máscara do forte, aquele que não pode chorar, não pode demonstrar que está abalado, porque todo mundo depende dele. Ele virou o pilar da família, o porto seguro dos amigos, o que resolve tudo. E justamente por isso, ele não tem para quem correr quando ele mesmo está desmoronando por dentro. Ele segura o mundo nos ombros e morre de medo de que descubram que os ombros dele também tremem. Tem a máscara da mãe que não pode falhar. Aquela mulher que precisa ser perfeita em tudo, a profissional impecável, a esposa atenciosa, a mãe presente e que se cobra por cada pequeno deslize como se fosse um crime. Ela sorri nas fotos, mas chora escondida no banheiro. Ela diz que está tudo bem porque acredita que não tem direito de não estar bem. Tem a máscara do bem-sucedido que não pode parar. Aquele que empilha conquistas, mas vive com um vazio que nenhuma conquista preenche. Ele corre com medo de que, se parar, tenha que encarar a pergunta que ele evita há anos. Para que tudo isso se eu não sei mais quem eu sou? E talvez você se reconheça em uma dessas máscaras, ou em várias ao mesmo tempo. Eu quero que você saiba de uma coisa antes de qualquer julgamento. Essas máscaras não nasceram da mentira. Elas nasceram da dor. Em algum momento elas te protegeram de verdade. Foram a armadura que te permitiu sobreviver a um ambiente que não era seguro para a sua verdade. O problema é que a armadura que protege na guerra sufoca na hora do abraço. E você não foi feito para viver a vida inteira em estado de guerra. Você foi feito para o abraço. Agora deixa eu te levar para a beira de um poço, no meio do dia, sob o sol forte. Uma mulher se aproxima carregando seu cântaro. Ela vem buscar água naquele horário esquisito de propósito, porque é o horário em que ninguém vai estar lá. Ela evita as outras pessoas. Ela carrega uma história que a cidade inteira julga, uma vida de relacionamentos quebrados, uma reputação que a fez especialista em se esconder. Ela usava a máscara da indiferença, daquela que finge que não liga para o que falam. E lá está Jesus, sentado, esperando justamente por ela. O que acontece nesse encontro, narrado no Evangelho de João, capítulo 4, é uma das cenas mais ternas de toda a Escritura. Jesus não começa apontando os erros dela. Ele pede água. Ele se faz próximo. E aos poucos, com uma delicadeza que desarma, ele vai além da máscara. Ele toca exatamente no ponto que ela escondia, a sua sede mais profunda, aquela que nenhum homem e nenhuma água daquele poço jamais conseguiram saciar. E ele lhe diz, no versículo 14 daquele capítulo, que quem bebe da água que ele dá nunca mais terá sede, porque essa água se torna uma fonte que jorra para a vida eterna. Você captou o que Jesus fez? Ele não conversou com a máscara da mulher. Ele conversou com a mulher escondida atrás da máscara. Ele falou com a sede dela, não com a fachada dela. E foi por ser vista de verdade, talvez pela primeira vez na vida, que aquela mulher se transformou. Ela largou o cântaro, símbolo daquilo que vinha buscar todos os dias, sem nunca se saciar, e saiu correndo para chamar a cidade inteira, a mesma cidade de que ela fugia. É isso que Jesus quer fazer com você. Ele não está interessado na sua fachada. Ele não se impressiona com a sua armadura, nem se assusta com o que tem por baixo dela. Ele quer falar com quem você é de verdade, com a parte de você que está cansada de fingir, com a sede que você esconde até de si mesmo. E quando alguém é visto assim, por inteiro, sem precisar performar, acontece um descanso que a alma não sentia há anos. Mas como é que ele consegue isso? Como é que Jesus enxerga justamente aquilo que a gente mais esconde, aquilo que a gente disfarça com tanto esforço? Existe um olhar que atravessa todas as máscaras, que vê o não dito, que alcança o que está escondido até nas dobras mais secretas do coração. E é sobre esse olhar que eu preciso te falar agora, o olhar que vê o que ninguém vê. Existe um tipo de olhar que cura só de pousar sobre a gente. Você já viveu isso? Aquele momento em que alguém olhou para você e você teve a sensação nítida de ter sido compreendido sem precisar explicar nada. É raro. Acontece pouquíssimas vezes na vida. Mas existe alguém cujo olhar é assim o tempo inteiro. Um olhar que não para na superfície. Um olhar que vê o que ninguém mais vê. Eu quero te mostrar esse olhar em ação,
através de 3 encontros. Presta atenção, porque em cada um deles Jesus enxerga exatamente aquilo que a pessoa achava que estava escondendo. O primeiro é um homem pequeno de estatura e grande em rejeição, um cobrador de impostos, odiado pela cidade, considerado traidor e ladrão. Ele queria ver Jesus passar, mas a multidão não deixava. Então ele fez algo quase ridículo para um adulto respeitado. Subiu numa árvore para se esconder entre as folhas e observar de longe, sem ser notado. Ele só queria espiar. Mas, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 5, Jesus chegou àquele lugar, levantou os olhos e o chamou pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Imagina o choque. No meio de uma multidão inteira, o único que Jesus enxerga é justamente o que tentava sumir entre as folhas. O escondido foi visto, o rejeitado foi escolhido. E aquele homem desceu da árvore outra pessoa. O segundo encontro é com um homem cheio de desconfiança. Quando lhe falaram de Jesus, ele respondeu com ceticismo, duvidando que algo de bom pudesse vir de um lugar tão simples. Mas quando ele se aproximou, Jesus o desarmou com uma única frase. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 48, Jesus lhe disse que o tinha visto debaixo da figueira, antes mesmo de qualquer um o chamar. Aquele homem chamado Natanael ficou perplexo. Como assim visto debaixo da figueira? Aquele era o lugar reservado, o lugar íntimo, onde ele orava sozinho, onde ele levava o que não contava para ninguém. Jesus estava dizendo, eu te vi no teu segredo. Eu te conheço no lugar onde tu pensas que estás sozinho. E foi vendo-se conhecido por dentro que Natanael, o cético, se rendeu. O terceiro encontro é o mais comovente de todos. Uma mulher que sangrava havia 12 anos. 12 anos de uma doença que a tornava impura segundo a lei, que a isolava de todos, que a proibia de tocar e de ser tocada. 12 anos sem abraço. Ela tinha gastado tudo o que tinha com médicos e só piorava. Quando Jesus passou, cercado por uma multidão que o apertava de todos os lados, ela pensou que, se ao menos tocasse a barra do manto dele, sem ser notada, ficaria curada. E ela tocou, escondida entre tantos corpos. Mas o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 30, registra que Jesus imediatamente percebeu que uma força havia saído dele e perguntou quem o havia tocado. No meio de uma multidão que esbarrava nele por todos os lados, ele sentiu o toque diferente, o toque carregado de fé e de desespero, daquela mulher invisível. Ela queria passar despercebida, mas para Jesus, ela era a única pessoa naquela rua. Você está percebendo o padrão? Zaqueu se escondia na altura. Natanael se escondia na intimidade. A mulher se escondia na multidão. E os 3 foram vistos, porque o olhar de Cristo não é como o nosso. A gente vê o rosto, ele vê o coração. A Escritura já avisava isso lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, quando Deus diz que o homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. E aqui está o que eu mais preciso que você ouça. Esse mesmo olhar está sobre você agora. Aquilo que você esconde com tanto cuidado, aquela dor que você nunca verbalizou, aquela vergonha que você acha que ninguém percebe, aquele cansaço que você disfarça com um sorriso, tudo isso já é visto por Ele. E aqui vem a parte que liberta, porque a gente tem medo de ser visto justamente por achar que, se nos virem por inteiro, vão nos rejeitar. Mas com Jesus é o contrário. Ele te vê por completo, sem nenhum disfarce, e mesmo assim te ama. Mais do que isso, é exatamente aquilo que você esconde que ele mais deseja abraçar. Mas existe uma condição para que esse encontro aconteça de verdade. Esse olhar precisa de um espaço para te alcançar. E esse espaço quase nunca está no meio do barulho da nossa vida. Esse encontro tem um endereço, e o nome dele é silêncio. É para lá que a gente precisa ir agora. O reencontro acontece no silêncio. Eu preciso te confessar uma coisa que talvez incomode, mas que precisa ser dita. Uma das razões pelas quais você se esqueceu de quem você é tem nome e sobrenome. Chama-se barulho constante. A gente vive numa época em que o silêncio virou quase uma ameaça.
Repara em você mesmo. Você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular. No banho, uma música. No trânsito, um podcast ou rádio. No trabalho, 1000 notificações. Em casa, a televisão ligada mesmo que ninguém esteja assistindo, só para não ficar aquele silêncio. E na hora de dormir, mais uma rolagem infinita de telas até o sono chegar pela exaustão. Você já se perguntou por que a gente tem tanto medo do silêncio? Porque no silêncio a gente se encontra. E quando alguém anda fugindo de si mesmo, o silêncio se torna o lugar mais assustador do mundo, já que é justamente ali que aquilo que a gente evita vem à tona. O barulho é o esconderijo perfeito de quem não quer ouvir a própria alma. Mas escuta bem, no barulho a gente até consegue se distrair, só que jamais consegue se reencontrar. Olha como Deus age. Tem uma passagem belíssima no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, sobre o profeta Elias. Ele estava esgotado, com medo, querendo até morrer de tão cansado da vida. E Deus o chama para o alto de um monte. Veio então um vento forte que rachava as pedras, mas a Escritura diz, no versículo 11, que o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto, e o Senhor não estava no terremoto. Depois um fogo, e o Senhor não estava no fogo. E então, no versículo 12, depois de toda aquela fúria de barulho, veio uma voz mansa e delicada, uma brisa suave. E era ali que Deus estava. Não no espetáculo, não no estrondo, no sussurro. Você captou a lição? A gente fica esperando que Deus fale através de grandes acontecimentos barulhentos, e enquanto isso, Ele está sussurrando o tempo todo num tom que só o silêncio consegue captar. Deus não grita por cima do nosso ruído. Ele aguarda com a paciência de quem ama que a gente diminua o volume da vida para enfim escutá-lo. E não é por acaso que os grandes encontros com Deus na Escritura inteira aconteceram em lugares de quietude. Foi no deserto que Moisés ouviu o seu nome diante da sarça ardente. Foi no monte, longe de todos, que Jesus subia para orar de madrugada. Como conta o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, dizendo que, de manhã, ainda no escuro, ele se levantava e ia para um lugar deserto para conversar com o Pai. Pensa nisso. Se o próprio Filho de Deus precisava do silêncio para se reconectar com a sua origem, quem somos nós para achar que damos conta sem ele? O salmista resume isso numa ordem que parece simples, mas que é uma das mais difíceis de obedecer no mundo de hoje. No Salmo 46, versículo 10, Deus diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Repara na sequência. Primeiro aquietai-vos, depois sabei. O conhecimento de quem Deus é, e por consequência o conhecimento de quem você é diante dele, passa obrigatoriamente pela quietude. Não tem atalho. A pressa é inimiga da intimidade. Então eu quero te fazer um convite, agora mesmo, neste instante. Não precisa esperar acabar o vídeo. Respira fundo uma vez devagar. Solta os ombros que você nem percebeu que estavam tensos. E só por alguns segundos deixa o silêncio existir dentro de você. Não para preencher com mais pensamentos, mas para escutar. Porque é bem possível que debaixo de todo o cansaço exista uma voz mansa te chamando pelo nome há muito tempo, esperando apenas que você baixasse o volume o suficiente para ouvir. E quando você finalmente escuta essa voz, descobre uma verdade que vai derrubar uma das maiores mentiras que o mundo te contou. O mundo te tratou como se você fosse facilmente substituível, mas a voz que te chama no silêncio diz exatamente o contrário. Ela diz que você é insubstituível, que você é procurado, que existe alguém disposto a deixar tudo para trás só para ir atrás de você. E essa é uma das coisas mais lindas que eu ainda tenho para te contar. Você é procurado, não substituível. Eu preciso tocar agora numa ferida que talvez seja a mais funda de todas, a ferida de se sentir substituível, de achar que se você sumisse amanhã, o mundo continuaria girando sem sentir a sua falta, que você é apenas mais um número numa planilha, um cliente numa fila, um funcionário que pode ser trocado, uma peça que, se quebrar, é só comprar outra igual. O mundo te ensinou a se sentir descartável.
E poucas dores corroem a alma como essa. Repara como tudo na nossa época reforça esse sentimento. As empresas te tratam como recurso, não como pessoa. As relações ficaram líquidas e gente que prometia amor eterno desaparece sem explicação no dia em que você deixa de ser conveniente. Você aprendeu na marra que servia enquanto era útil e que no instante em que parava de servir era deixado para trás. E aí, sem perceber, você passou a acreditar que o seu valor depende da sua utilidade, que você só merece ser amado enquanto entrega resultado. É uma prisão silenciosa e milhões de pessoas vivem dentro dela sem nem saber. Mas eu vim te trazer uma notícia que demole essa prisão tijolo por tijolo. Deixa eu te contar uma história que Jesus mesmo contou, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Era uma vez um pastor que tinha 100 ovelhas. 100. E uma delas, só uma, se perdeu. Agora pensa friamente, com a lógica do mundo. 99 de 100 é um índice excelente. Qualquer administrador diria que perder uma ovelha em 100 é prejuízo aceitável, é estatística, é coisa pequena. Deixa para lá, foca nas que ficaram. Era o que a lógica da utilidade mandaria fazer. Mas o pastor da parábola não pensa assim. O versículo 4 daquele capítulo diz que ele deixa as 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la. Para tudo. Arrisca-se, procura sem descanso. E quando finalmente a acha, o versículo 5 diz que ele a coloca sobre os ombros, cheio de alegria, e volta convocando os amigos para festejar. Uma festa. Por causa de uma. A que o mundo descartaria é justamente a que o céu sai para buscar. Você entendeu o que Jesus está te dizendo sobre você? Para Deus você não é uma entre 100. Para Deus, você é a única que faz o pastor largar tudo. O amor de Deus não é coletivo no sentido de te diluir na multidão. Ele é assustadoramente pessoal. Se você fosse a única alma sobre a face da terra, Cristo teria descido, sofrido e morrido na cruz só por você. Não como parte de um lote, mas pelo seu nome, pela sua história, pela sua alma específica e insubstituível. E olha que detalhe lindo na parábola. O pastor coloca a ovelha sobre os próprios ombros. Ele não a obriga a voltar andando, exausta e envergonhada pelo mesmo caminho por onde se perdeu. Ele a carrega. É assim que Deus te resgata. Ele não fica te cobrando explicações por ter se perdido. Ele te levanta, te põe no colo e te traz de volta para casa, carregando o peso que você não daria conta de carregar sozinho. Então grava isso no lugar mais fundo de você. Você não é descartável. Você nunca foi mais um. Há um Deus que conhece o número exato dos fios do seu cabelo, como diz o próprio Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 7, no mesmo trecho em que ele afirma que você vale mais do que muitos pássaros. Se ele conta os seus cabelos, imagina se ele não conhece as suas lágrimas, os seus medos, os seus sonhos guardados. Você é conhecido nos mínimos detalhes. Você é procurado pelo nome. Você é, para o coração de Deus, único. E quando uma pessoa descobre isso de verdade, quando ela finalmente acredita que é amada assim, sem condição e sem substituição, alguma coisa muito poderosa desperta dentro dela, porque ser encontrado por Deus nunca termina no encontro. Quem é resgatado é também levantado para uma missão. Lembrar quem você é no fundo é descobrir também para que você foi chamado. E é sobre esse chamado que a gente precisa conversar agora. Lembrar-se é também ser enviado. Tem uma coisa que precisa ficar muito clara antes de chegarmos ao fim dessa caminhada. Deus não te devolve para você mesmo apenas para que você fique bem. Ele não te resgata só para que você se sinta amado e pare por aí, abraçado consigo mesmo num canto. O reencontro com a sua identidade não termina em você. Ele começa em você e transborda para o mundo. Porque toda vez que Deus devolve a alguém quem essa pessoa é, Ele também a devolve para aquilo que ela veio fazer. Repara que na Escritura inteira identidade e missão andam de mãos dadas. Não existe uma sem a outra. No instante em que Deus chama alguém pelo nome, no mesmo fôlego, Ele já entrega uma tarefa, um envio, um propósito. Quem é encontrado
é, no segundo seguinte, enviado. Volta comigo àquele pescador de quem a gente falou, o Pedro que negou 3 vezes. Lembra que Jesus, depois da ressurreição, perguntou 3 vezes se ele o amava? Pois preste atenção no que vinha logo depois de cada resposta de Pedro. Jesus não dizia apenas, está tudo bem, eu te perdoo. A cada vez que Pedro afirmava o seu amor, Jesus respondia com um envio, dizendo, segundo o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17, apacenta as minhas ovelhas. Você captou? No mesmo momento em que Jesus restaura a identidade de Pedro, ele já lhe entrega um rebanho para cuidar. O homem que tinha fracassado é transformado em pastor. A queda não foi o fim da história, foi o solo de onde brotou a missão. E lembra da mulher do poço, aquela que se escondia, que vinha buscar água no horário em que ninguém via? No instante em que ela é vista e reconhecida por Jesus, ela não guarda aquilo para si. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 28, conta que ela deixou o seu cântaro, voltou correndo para a cidade e disse às pessoas, vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. A mulher que fugia das pessoas virou a primeira a anunciá-lo à cidade inteira. A escondida virou mensageira. A que se calava virou voz. Porque quem é tocado de verdade por Deus não consegue ficar em silêncio sobre isso. E aqui está uma verdade que pode reposicionar tudo na sua vida. Aquela sua história de dor, aquilo por onde você passou e que quase te destruiu, não foi desperdiçado. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. As suas cicatrizes, na mão dele, viram credenciais. O lugar onde você mais sofreu costuma ser exatamente o lugar onde você mais pode ajudar outra pessoa, porque você conhece aquela dor por dentro. A mãe que chorou sozinha no banheiro pode hoje amparar outra mãe que está se afogando em silêncio. O homem que se sentiu descartável pode hoje dizer a outro homem que ele tem valor. Você entende? A sua missão muitas vezes nasce justamente da ferida que você achava que era só sua. Tem uma frase do apóstolo Paulo que resume isso de um jeito impressionante. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, ele diz que Deus nos consola em toda a nossa tribulação para que possamos consolar os que estão em qualquer angústia, com a mesma consolação com que nós fomos consolados. Olha o ciclo. Você é consolado para se tornar consolo. Você é encontrado para se tornar quem encontra os outros. Você é levantado para estender a mão a quem ainda está caído. O amor que Deus derrama em você nunca foi feito para ficar parado. Ele foi feito para fluir. Então pensa nas pessoas ao seu redor. O seu marido, a sua esposa, os seus filhos, aquele amigo que anda apagado, aquele colega que sorri por fora, mas que você sente que está sofrendo. Quantas pessoas estão hoje exatamente onde você estava no começo deste vídeo, diante de um espelho, sem se reconhecer? E agora pensa nisto. E se Deus quiser usar justamente você, a sua história, a sua voz, o seu abraço, para lembrar essas pessoas de quem elas são? E se a sua dor de ontem for a chave que abre a prisão de alguém amanhã? Você não foi reencontrado para guardar esse tesouro num cofre. Você foi reencontrado para repartir. E tudo isso, essa caminhada inteira, desde o espelho embaçado até esse chamado para a missão, converge agora para um único momento. O momento em que você precisa, de uma vez por todas, ouvir o seu nome sendo pronunciado por aquele que nunca o esqueceu. Ele ainda te chama pelo nome. Chegamos ao fim da nossa caminhada juntos. E eu quero que você perceba o quanto você andou desde que essa conversa começou. Você partiu de um espelho embaçado, onde não se reconhecia. Atravessou as camadas de um esquecimento que foi se formando aos poucos. Descobriu que o seu nome foi pronunciado por Deus antes mesmo de você existir. Entendeu que você não é os seus erros. Viu as máscaras que usava para sobreviver. Foi alcançado por um olhar que vê o que ninguém vê. Foi convidado ao silêncio. Soube que é procurado e insubstituível. E descobriu que o seu reencontro nasceu para transbordar em missão. Olha quanto chão. E tudo isso converge para este instante. Eu quero te levar a um jardim, numa manhã muito cedo, ainda na penumbra. Uma mulher caminha entre os túmulos, com o coração feito em pedaços. Ela tinha perdido tudo.
Aquele que a havia libertado, que a havia visto quando todos a julgavam, que tinha devolvido a ela a dignidade, estava morto. E agora, nem o corpo dele ela conseguia encontrar. Maria Madalena chora diante do túmulo vazio, desesperada, achando que tinham levado o seu Senhor. Então ela vê um homem ali perto e pensa que é o jardineiro. Repara, ela está olhando diretamente para Jesus ressuscitado e não o reconhece. A dor tinha embaçado os olhos dela, assim como a vida embaçou os seus. E aí acontece a cena mais terna de toda a Escritura. Jesus não faz um discurso, não apresenta provas. Ele faz uma coisa só. Ele a chama pelo nome. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 16, registra esse momento com uma simplicidade que parte o coração. Jesus lhe disse uma única palavra, Maria. E nesse instante, ao ouvir o próprio nome na voz dele, tudo mudou. Ela o reconheceu na mesma hora e respondeu: Mestre. Repara no que reconectou aquela mulher com a verdade. Não foi um milagre espetacular. Não foi um trovão no céu. Foi ouvir o seu nome dito por quem a conhecia de verdade. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Durante todo esse tempo, talvez você tenha achado que estava só assistindo a um vídeo, mas eu te digo que era muito mais do que isso. Era ele te chamando, como chamou Maria no jardim, como chamou Zaqueu na árvore, como chamou Pedro à beira do mar. Ele está pronunciando o seu nome de verdade, aquele que existe debaixo de todos os rótulos, de todas as máscaras, de todas as quedas. E ele te pergunta, com uma ternura que não cabe em palavras humanas: você se lembra agora de quem você é? Porque essa é a verdade que eu vim te entregar do começo ao fim. Você pode ter se esquecido. Você esqueceu nos dias de cansaço. Esqueceu nas noites de choro. Esqueceu quando o mundo te disse que você não valia nada. Esqueceu quando você mesmo desistiu de você. Mas ele nunca, em nenhum segundo, em nenhuma das suas piores quedas, esqueceu quem você é. O seu nome esteve gravado nas palmas das mãos dele o tempo todo, como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 16, onde Deus diz: Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Você estava marcado nele mesmo quando se sentia esquecido por todos. Então, antes de você fechar essa tela e voltar para a correria da vida, eu te peço uma coisa. Leva esse momento com você. Não deixa ele evaporar. Quando o espelho voltar a te mostrar um rosto cansado, lembra que existe um outro espelho, o olhar de Deus, que te mostra um filho amado, uma filha amada, conhecida pelo nome, procurada com alegria, chamada para uma missão. Você não precisa mais viver de máscara. Você pode voltar para casa. E a porta dessa casa está aberta agora, neste exato instante. Ele está te chamando pelo nome, não com cobrança, mas com saudade. Não para te julgar pelo caminho que você percorreu, mas para te abraçar pela volta que você está prestes a dar. Você se esqueceu. Ele nunca esqueceu. E hoje, agora, ele te chama de volta. Tudo o que falta é você responder, como Maria respondeu, do fundo da alma: Mestre, eu voltei. Que a paz dele te acompanhe e que você nunca mais se esqueça de quem você é aos olhos de Deus.